Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos hoje estudar a vida de um verdadeiro homem de oração. E eu quero estudar hoje a vida de Elias. A história de Elias está lá em 1 de Reis, a partir do verso 17. Eu quero ler hoje o verso 41 até o verso 46, que é uma das orações de Elias. E nosso desafio, irmãos, é aprendermos a orar como Elias orava. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. Então, Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como uma planta na mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não detenha. Em pouco tempo a terra escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que o cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida do teu servo, o profeta Elias, que tem muito a nos ensinar, ó Deus, nesse tempo em que vivemos, diante de tantos desafios, diante de tantas realidades, ó Pai, que se sobressaem sobre nossas vidas, sobre a vida da tua igreja. Nessa hora, ó Deus, nós estamos buscando a tua direção por meio da tua palavra, para que possamos, ó Deus, aprender a viver, ó Deus, totalmente dependentes do Senhor. Ajuda-nos a compreender o teu propósito e o teu querer para as nossas vidas nesta hora, nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Elias, ele orou, e aqui no texto nós estamos vendo, veio a chuva, depois de 3 anos de seca. Só que se você voltar um capítulo anterior, ele orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos. No capítulo 18, ele ora, e o fogo cai do céu. Depois, ele foge com medo de que a Jezabel venha destruir a sua vida. E o texto de Tiago 5, 15, 16 e 18 fala para nós que ele era homem como nós, sujeito às mesmas realidades que nós, e ele foi tomado de um pavor tão grande que ele foi se esconder numa caverna. E ele foi se esconder naquela caverna porque ele ficou com medo diante de tudo que ele estava enfrentando. Qual o contexto da vida de Elias? Elias se levanta no meio do povo de Israel, e esse povo, ele está totalmente afastado de Deus. Ele vai
para derrotar 400 sacerdotes que estavam adorando Baal. O povo de Deus deixou de confiar em Deus. O povo de Deus deixou de buscar a Deus. O povo de Deus se contaminou com a incredulidade daquele povo pagão. E Elias se levanta como um homem de Deus e um homem de oração. O que nosso mundo precisa hoje é isso. Nós precisamos de homens e mulheres de oração. Eu gostaria que a gente entendesse um pouco sobre esse contexto de Elias. A primeira lição que eu queria retirar aqui nessa noite é que é a oração que vai nos manter firmes em tempos de apostasia. Israel abandonou Deus. Israel deixou de adorar a Deus. Israel se afastou dos caminhos do Senhor. Mas Elias permaneceu firme com o Senhor. Vê lá comigo no capítulo 17, versos 1 e 2. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. O contexto, as pessoas não estavam crendo, se contaminaram com a incredulidade, deram espaço para a incredulidade em seus corações. Queridos irmãos, infelizmente muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão incrédulas, não oram, não buscam a Deus, não confiam no Senhor. Muitas pessoas estão tentando viver uma vida religiosa, mas não uma vida com Cristo, uma vida com Deus. Não é novo isso. Mas Elias se mantém fiel no período de apostasia. E olha a força da oração dele. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós estamos vivendo um período aqui no mundo, com esse crescimento do conhecimento humano, com as possibilidades de tantas coisas que nós temos, tantas facilidades, mas isso não será o futuro da nossa vida. O futuro da nossa vida só vem em total dependência de Deus. Amém, irmãos? Total dependência de Deus. Houve um outro período na história, no século XVII, que John Knox se levantou também no meio de uma geração espiritualmente difícil, que já estava sendo contaminada e distante do Senhor. Mas ele, com a sua oração, ele promove um dos maiores avivamentos de toda a história. No país de Gales, na Escócia, ele orou e pedia: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. E ele pedia almas que pudessem se render e voltar a confiar em Deus. Nós precisamos ser esses homens, essas mulheres nesse tempo. Você precisa aprender a orar e confiar em Deus. Parar de querer resolver as coisas na sua força e depender completamente de Deus. Homens que de fato conhecem a Deus dependem dEle. Homens que dependem de Deus permanecem em intimidade com Deus. E não há possibilidade de ter intimidade com Deus se não seja pela oração. Você orou hoje? Você orou 15 minutos hoje no seu dia? Você orou, você clamou a Deus? O conteúdo da sua oração foi só pelos seus próprios interesses ou foi pelos interesses do reino de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus? Hoje eu recebi um vídeo de uma irmã que está lá na Nigéria, e ela orando a Deus,
E a oração dela, porque ela estava sepultando o marido e o filho que foram assassinados nesse final de semana. E ela estava orando e falando a oração dela: Senhor, que nossa fé não venha vacilar. Meu irmão, minha irmã, é a hora de nós termos uma fé firme em Cristo Jesus. Estão se levantando cada vez mais e mais situações para enfraquecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Não deixe a incredulidade se estabelecer no seu coração. Não deixe, não permita. Permaneça firme com o Senhor. Segunda lição que eu queria destacar sobre a vida de Elias é que ele aprendeu a confiar plenamente na provisão de Deus. Olha que interessante. Verso 8 e 9 do capítulo 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Não tinha comida. Ele chegou lá, essa viúva deu a última porção de farinha e fez um pão para o profeta. E vocês conhecem a história, que Deus fez com que a farinha se multiplicasse nas botijas. Só para a vida dela, foi para todo aquele povoado que estava ali. Porque Deus não quer apenas abençoar a sua vida, Ele quer abençoar todos que estão ao seu redor. Amém, irmãos? Esse é o meu problema da teologia da prosperidade, que eu não acredito. Eu quero só para mim. Não, o cristão, ele não quer só para ele entende que ele está aqui para fazer um projeto, ele faz parte de um projeto. O projeto é o reino de Deus, amém? É o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus. Mas ele tem uma experiência anterior, é que no verso 6, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus da provisão. Ele não dependeu dos recursos, ele só dependeu de um recurso, o recurso de Deus. E Deus não deixou faltar, amém? Ele não deixou faltar. Muitas vezes Deus permite que nós passemos dificuldades em nossas vidas. Mas a pergunta é: a sua fé vai diminuir ou vai aumentar? George Miller tinha ele e os seus 6 filhos, na época de uma grande recessão, aonde os pais colocavam as crianças nas ruas para que elas morressem, ou alguém desse comida para elas nas ruas. George Miller vinha para casa e trazia essas crianças para a casa dele. E a esposa falava: nós não temos nada o que comer. E não foi 1, 2 ou 3 vezes. Alguns biógrafos acreditam que mais de 1000 vezes George Miller sentou para orar, para agradecer o alimento, e não havia nada na despensa, e a comida chegava ao final da oração. Assim como Elias recebeu o alimento vindo dos corvos, Deus sustentou a vida de George Miller, e Deus tem sustentado várias e várias pessoas ao longo de toda a história da igreja. Mas ele sempre orava e agradecia a Deus. Alguns dos biógrafos falam que ele registrou que Deus ouviu e respondeu mais de 50.000 orações específicas dele. Você tem o seu caderno de oração? Você registra os seus pedidos? Quando nossos recursos terminam, os recursos de Deus continuam superabundando sobre as nossas vidas, amém? Então confie em Deus. Tempos difíceis é para que a sua fé cresça, para que a sua fé se estabeleça no Senhor. Terceira oração aqui de Elias.
no capítulo 18, agora eu quero ler o verso 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a pedra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram, com o rosto em terra, e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meu irmão, minha irmã, nossas orações precisam ser testemunho, amém? Precisam ser testemunho, para glorificar o nome do Senhor, amém? Glorificar o nome do Senhor. Deus respondeu a oração de Elias, Deus respondeu, evidenciou o poder dele. Deus quer responder às suas orações, para que todos fiquem sabendo que ele interviu na sua vida, amém? Ele interviu, ele agiu na sua vida, ele agiu na sua casa, agiu sobre a sua família. Às vezes a gente fica olhando e fala: está faltando fogo, mas você está pedindo fogo para Deus? Às vezes a gente está falando: está faltando a farinha, mas você está pedindo a farinha para Deus? Às vezes a gente está faltando chuva, mas você está pedindo a chuva para Deus? O pastor Sam Tippett, ele escreveu um livro que chama Fator Oração. Ele escreveu esse livro na década de 80. É um livro que eu sempre volto a ler. É um livro que tem um capítulo que ele fala que ele, quando ele nasceu, a família dele era de agricultores nos Estados Unidos, e que muitas das vezes não vinha a chuva, e eles já tinham plantado, e eles se reuniram como igreja e pediam que Deus mandasse a chuva. E ele fala que invariavelmente no outro dia a chuva vinha sobre aquela cidade. Meus irmãos, os crentes estão perdendo a fé em Deus, quando deixam de vir à igreja para orar. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui, porque Deus quer fazer coisas grandes, e nós vamos clamar, estamos clamando, e Deus está fazendo. Nós clamamos aqui, o irmão Luciano estava na UTI, clamamos domingo, clamamos na live segunda, ontem, hoje ele teve alta, já está em casa para a glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós precisamos priorizar a oração, irmãos. Deus quer mandar fogo do alto, nós precisamos de mais oração e menos autoconfiança. Nós precisamos confiar mais em Deus e menos em nós. Quando começamos a buscar mais a Deus, Ele começa a agir de uma maneira extraordinária sobre nossas vidas. Quando a igreja ora, Deus envia o fogo. Quando Deus envia o fogo, vidas são transformadas para a glória do Senhor Jesus. Amém? A última oração foi a do texto que nós lemos. Ele ora e vem a chuva. Só que, você percebeu? Vai lá, o que você está vendo? Não vi nada. Olha, eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Não, mas você está maluco, não tem uma nuvem. Vai lá e olha de novo. Quantas vezes a gente está assim, não é?
Está um dia assim, vai lá, olha e não vê nada, não vê uma nuvem, não vê um sinal. A gente vê de novo, olha e não vê nada. Ora. Que o profeta tinha uma confiança tão grande em Deus, tão grande, que ele mandou avisar para o rei ir embora, porque senão a chuva, o carro dele ia ficar atolado na chuva. Amém? Você está preparado para a chuva que Deus quer derramar sobre a sua vida? Você está acreditando, você está orando e pedindo para Deus mandar chuvas de bênçãos? Amém? Eu estou orando pedindo isso. É assim que a gente vive. O crente vive clamando a Deus, amém? Muitos às vezes falam assim, mas não está vindo, não está acontecendo nada. Está acontecendo. Você pode não ver, mas Deus está agindo. Não desista, nem na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem na sétima. Creia, continue crendo, porque a resposta virá, a resposta do Senhor virá. Às vezes você está desistindo na sexta tentativa, às vezes você está desistindo, e você precisa perseverar, amém? Quem tem fé, persevera. Quem tem fé, persevera. Quem tem fé, continua. Quem tem fé, não desiste. Quem tem fé, continua. Quem tem fé, continua andando, crendo que o Senhor fará e derramará as chuvas de bênçãos sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, amém, irmãos? Grandes chuvas começam com pequenas nuvens. Pequenos milagres com orações simples. Abre as portas, Senhor. Abre as portas. A gente conheceu essa noite a vida de Elias, esse grande profeta. Aprendemos com ele nessa noite que a oração nos mantém firmes nos tempos difíceis. Mesmo quando todos ao seu redor não tiver fé, seja você quem tenha fé na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Seja você que mantenha acesa a chama da fé. Aprendemos que a oração nos ensina a ter total dependência de Deus. Amém? Dependa do Senhor. Não dependa de homens, do seu emprego, de governos, dependa do Senhor Jesus Cristo. O sábio falou, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Dependa do Senhor. Aprendemos que se nós queremos ver o fogo, temos que pedir ao dono do fogo, que é o do Senhor, o nosso Deus, amém? É Ele que faz o fogo descer. Peça a Deus. Aprendemos que Deus quer mandar chuva, mas a gente tem que perseverar. Você não pode parar na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Você tem que ir até o fim, amém? Então fala comigo, eu vou perseverar. Eu não vou parar no meio do caminho não, amém, irmãos? Não para no meio do caminho, não para, continua. Eu não sei como você está entrando aqui hoje, talvez você está enfrentando uma seca espiritual, talvez você está entrando aqui achando que não tem solução. A viúva decidiu receber o profeta e colocou a última porção de comida que ela tinha. E ela viu o milagre, amém, irmãos? Você não precisa ter muita fé não, amém? Não precisa ter muita fé, mas você precisa começar a crer, começar a crer. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.
Vou falar de novo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não abandone o altar do Senhor. Não desista de buscar a Deus. Não pare de orar, clamar a Deus. E depois que vier o milagre, não fica achando que agora você virou o bambambam, que Elias foi para a caverna. Mas lá na caverna, o Senhor continuou sustentando Elias. Porque Deus não abandona aquele que é fiel a Ele. Amém? Ele não abandona. Ser fiel ao Senhor, ser fiel a Deus. Uma igreja que ora, vê o céu se abrir. E ele pode ver o fogo descer, ou pode ver as chuvas de bênçãos caírem. Que nós possamos orar mais, perseverar, confiar e saber que o nosso Deus, Ele está agindo nesse mundo. Ele não parou, Ele não vai parar. E nós vamos seguir firmes, marchando firmes com Cristo Jesus. Amém? É esse o seu propósito? Fique em pé comigo na presença do Senhor. E você diz: eu vou seguir marchando com Cristo Jesus. Senhor meu Deus e Pai, nessa noite, Pai, estamos aqui vendo a vida do Teu profeta, Senhor. O Senhor levantou ele, Pai. O Senhor usou ele. O Senhor, ó Deus, fez com que este homem, ó Deus, deixasse um legado tão profundo para as nossas vidas, Senhor. Que mesmo, ó Deus, quando se levantam e tem a incredulidade, Pai, nós precisamos permanecer fiéis contigo. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Nós precisamos continuar clamando que o Senhor vai mandar o fogo para avivar os corações, para trazer a alegria, a paz do Senhor, que o Senhor continuará mandando, abrindo as comportas do céu e derramando as chuvas de bênçãos do Senhor. Que o Senhor siga sustentando esta igreja, Pai, siga sustentando cada família, Deus, e que, ó Deus, o Senhor aqueça nossos corações a vivermos uma vida de oração mais profunda com o Senhor. Toma as nossas vidas nesta hora, abençoa-nos com toda a Tua graça e todo o Teu amor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.